Lá. A Bíblia ela foi escrita pelas pessoas, pelo ser humano, e ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas foi homens de Deus que escreveram a palavra, escreveram a Bíblia. Porém, existem algumas partes na Bíblia que foram apenas registradas aquilo que Deus disse. Então a gente vê isso ali no livro de Gênesis, quando Deus fala da criação. Então está registrado ali tudo que Deus falou. E também nos livros dos evangelhos, existe boa parte que foi apenas registrado aquilo que Jesus disse. Então a palavra sai diretamente de Jesus. Jesus falou e foi registrado na Bíblia. E quando Jesus ele fala sobre o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, então que são palavras ditas pelo próprio Jesus, que ficaram registradas. E aqui no final do sermão, aqui no verso 24 de Mateus 7, porque o Sermão do Monte é de Mateus 5, capítulo 5 até o capítulo 7. Aqui no final do capítulo 7, no verso 24, que fala sobre dois fundamentos. E Jesus fala sobre duas casas. Uma casa foi construída sobre a areia e a outra construída sobre a rocha. Então ele fala aqui no verso 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui Jesus fala que essa casa que foi construída sobre a rocha, bateram sobre ela os ventos e as tempestades, porém ela não desabou. Mas Jesus fala também que aquele que ouve a sua palavra e não pratica, é como uma casa construída sobre a areia. Ele fala aqui no verso 27, e caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui Jesus fala da casa construída sobre a areia. Então o mesmo que acontece com a casa construída sobre a rocha, acontece com a casa construída sobre a areia. Porém só fica de pé a casa que é construída sobre a rocha. Jesus fala que a pessoa que ouve a sua palavra e pratica é semelhante a essa casa. Então não é só a palavra de Jesus, a palavra de Deus não é só na questão da teoria, mas é também da prática. Então se eu entendo a palavra de Deus, se eu escuto, se eu compreendo, mas eu não pratico, então é semelhante à casa construída sobre a areia. É muito interessante que aqui no livro de João, no capítulo 6, aqui no verso 37, Jesus fala assim, aliás, verso 57. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o que é se alimentar de Jesus? Aqui antes um pouco, Jesus falando para os fariseus, para os escribas, Jesus fala que quem não comer a sua carne, não beber o seu sangue, não pode entrar no reino de Deus. Isso escandalizou os seus seguidores e muita gente já não seguia mais a Jesus. Porém aqui no verso 63 Jesus fala assim, o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então as palavras de Jesus só se tornam vida quando nós ouvimos e praticamos. Quando nós estamos praticando a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando de Jesus. É interessante que quando Deus colocou o homem lá no jardim do Éden, ele colocou também a árvore da vida. E a pessoa que se alimentasse daquela árvore, ele teria a vida eterna. Por isso que Deus expulsou o homem do jardim, para que ele não tocasse naquela árvore, porque não poderia viver eternamente por causa do pecado. Então o mesmo acontece com Jesus. Hoje nós podemos alimentar da árvore da vida, não igual era no jardim, mas nós podemos alimentar de Jesus. Nós estamos seguramente também alimentando da árvore da vida. Por quem ouve a palavra de Jesus e pratica, esse viverá eternamente. Então essa questão é importante, é ouvir a palavra e praticar. O simples ouvidor da palavra não será justificado perante Deus.
mais do que ouve a palavra e pratica, à medida que você vai ouvindo a palavra e praticando, você vai se transformando, se tornando uma nova criatura. E é só nesse caso que você viverá eternamente.